Opa, tudo bom por aí? Por aqui tá tudo uma riqueza. Eu sou o Júnior Portali da Agrega Vendas e esse vídeo é para dar uma destrinchada sobre pré-vendas. Bom, para você que não sabe o que ainda pré-vendas, bala, vídeo feito para você. Para você que já sabe o que é e como funciona pré-vendas, bala, porque é uma boa destrinchar esse vídeo e a gente vai entrar em pontos que talvez você ainda não conheça, então vale a pena quem não conhece assistir e quem conhece assistir, beleza? Bora lá? Então olha só, aqui eu vou dividir com você a tela do computador e eu começo te dizendo aqui o seguinte, o que é pré-vendas? Então vamos lá o que é, né? Então para falar o que é, eu preciso falar como surgiu. E esse movimento ele já é relativamente antigo. Aaron Ross, um cara que era executivo de vendas lá da Salesforce, né? Um dos melhores CRMs do planeta, ele presumiu o óbvio, mas que ninguém tinha presumido até então, ou até alguns tinham presumido, mas não tinham feito nada a respeito, né? Que é, se eu especializo pessoas nas funções, se eu separo as pessoas para fazê-las, para fazer função diferente, eu consigo um resultado mais previsível, mais acertado, porque eu vou fazer aquilo lá em maior quantidade e com mais velocidade, né? Então acaba que eu me especializo. E aí ele escreveu um livro, ele testou isso e escreveu, ele testou isso lá na Salesforce, deu resultado, e ele escreveu um livro que funcionou muito bem, que chama Receita Previsível. Bacana, isso surgiu lá, eu acho que 2014, 2013, 2015, algo assim. No Brasil chegou depois disso, lógico, em 2018 aqui na Agrega Vendas a gente começou a implantar isso nas empresas. Hoje a gente implanta muito bem a pré-vendas, é um sucesso. E bem, por que a pré-venda funciona, né? Olha só, a primeira coisa aqui que é importante destacar é que especializa cada um na sua função, né? Você vai falar cada um é porque separa a venda, e eu já vou chegar nisso lá. Então outra coisa, já que eu especializo, eu deixo uma pessoa cuidando de cada coisa, obviamente aumenta, melhora o meu foco naquela atividade. Como você já me ouviu falar em outros vídeos, foco é força, distração destrói. Ouvi isso de Dário Ferreira. Outra coisa que faz com que funcione muito bem a pré-vendas é que você tem um volume maior, né? Já que você está especializado, já que você tem alguém dedicado à pré-venda, então você consegue um maior volume de leads, de oportunidade de negócio, de prospecção, e aí você acaba por conseguinte, conseguindo mais negócios. E outro benefício da pré-venda, né? O nome já diz, né? Venda, pré-venda, antes da venda, depois da venda, após vendas, que aliás, no mundo atual não se chama pós-vendas hoje, né? Nós estamos chamando isso de Customer Success, ou CS, sucesso do cliente, né? Mas vamos voltar aqui para a pré-venda, que é o foco. Então, mas um dos motivos por que funciona é porque você tem velocidade no processo. E velocidade não somente porque o cara está especializado, mas velocidade porque se utiliza ferramentas para dar essa velocidade também. Daqui a pouco a gente entra nisso. E por último, funciona pra caramba. Por quê? Porque você vai acabar batendo em muito mais portas simultaneamente ao mesmo tempo. Vai abrir portas também simultaneamente e muitas portas, né? Então, essas são as razões pelas quais o processo de pré-venda funciona pra caramba. Bom, Portali, para quem que é recomendado? Bom, funciona muito bem. Aonde? Onde eu tenho um ticket médio alto, isso aí. Então, o que é um ticket médio alto? Cara, acima de R$1.500, R$2.000, o céu é o limite. Abaixo disso, não vai funcionar muito bem. A gente viveu experiências aqui já no passado que não funciona, não. Então, hoje a gente tem trabalhado aqui com empresas de ticket médio de 25 mil para cima. Então, funciona que é uma beleza. Nossos clientes estão felizes, pelo menos a maioria imensa deles, né? Graças a Deus. Talvez não tenha nenhum infeliz. Outro modelo que funciona muito bem são empresas que têm o ciclo de vendas longo, isso mesmo. Aquele tipo de empresa onde eu começo a falar agora, mas o contrato que é bom mesmo só vai chegar lá na frente, a posteriori, né? Um exemplo bacana disso são empresas de outsourcing de TI, porque funciona muito bem esse modelo. A gente tem casos de sucesso aqui estrondosos. Então, ticket médio longo, ticket médio alto e ciclo de venda longo, que é um ciclo de venda, desde o momento que eu começo a falar com o cara, até lá, na hora que ele bate o martelo, que ele fecha a minha proposta. Onde funciona muito bem também, né? Para que empresa que é recomendada? Empresa que faz a venda consultiva, a venda técnica, aquela venda que você precisa conversar com pessoas, aquela venda que você precisa educar as pessoas, você precisa convencer a sua solução. Caramba, funciona que é uma beleza. Mas ele talvez vendeu o conserto do avião, a mão de obra do avião, o projeto do avião, sei lá o que do avião,
como forma de serviço, tem funcionado melhor aqui na nossa visão. A gente tem produtos de ticket médio alto de cliente? Tem, mas eu tendo a achar que serviço funciona ali um pouquinho ainda melhor. Outro tipo de cliente, para quem é recomendado, você ter um processo de pré-vendas dentro de casa. São clientes que você tem um espectro grande de clientes para ele. Deixa eu explicar melhor. Se ele tem uma solução, ou se a tua empresa tem uma solução para a qual existem poucos clientes no país ou no mundo, então, de fato, não faz muito sentido você ter um time de pré-vendas. Agora, se você tem uma solução que consegue atender um espectro maior, quer ver? Eu vou dar um exemplo, transportes aqui, a gente arrebenta, faz um trabalho muito bem feito. Energia solar fotovoltaica, a gente faz um trabalho magnífico. Processos jurídicos, empresas de consultoria de RH, empresas de consultoria de meio ambiente, enfim, são e outros 11 ou 12 ao todo tipos de serviço que funcionam magnificamente bem. Então, se eu tenho esses produtos que atendem a muitos clientes pelo Brasil ou na região onde eu atuo, faz sentido eu ter o processo de pré-vendas. Se eu tiver um espectro pequeno de clientes para serem prospectados, não faz sentido. Portanto, dá um exemplo disso, sei lá, alguma solução que não seja tanto assim o número de clientes para serem prospectados. Sei lá, digamos que você atenda fabricantes de avião. Você no Brasil vai ter quem? Embraer, talvez, eu acho que é Libras, fabrica helicóptero, e mais uns 2 ou 3, e talvez um pequeno, também que não seja fit para você. Fit, palavrão? Peraí que eu já te explico o que é. Tranquilo com espectro grande. Então, essas são as empresas para as quais a gente acredita que funciona melhor. A gente acredita, não, a nossa vivência mostra aqui que funciona melhor. Empresa que tem um ticket médio alto, ciclo de vendas longo, empresa que pratica uma venda consultiva, empresa que vende serviço, e empresa que tem um espectro grande de clientes a serem prospectados. Bacana aí, porque, aliás, falando sobre esse espectro grande de clientes para serem prospectados, agora eu vou entrar no que você precisa para construir aí uma máquina de pré-vendas dentro da sua casa. Bom, então, primeiro, e vou explicar por que esse espectro longo favorece também, né, aqui a prospecção. Então, primeiro, gente, não dá para ter uma máquina de vendas, como a gente costuma chamar aqui, ou um processo de pré-vendas, sem que tenha gente. Quem são essas gentes? Obviamente, o pré-vendedor, né, que hoje o mercado chama de SDR, Hunter, prospectador, BDR, pré-vendedor, talvez até haja mais nomes que eu ainda não conheço. Aí, obviamente, você tem um vendedor, né, se você tem um pré-vendedor, esse pré-vendedor, ele vai trabalhar para gerar oportunidades de negócio para os vendedores, né? E um gestor. Você veja que eu não coloquei aqui o vendedor, por quê? Porque nós estamos falando da pré-venda, não da venda, né? E lembra que um processo de vendas é pré-venda, venda, pós-vendas, né? Isso é um processo a grosso modo, né? A gente divide ele em mais etapas e eu vou te mostrar quais são daqui a pouco. E outra coisa que você vai precisar, além de gente, né? O pré-vendedor aqui, ó, a figura dele, 1, 2, 3, depende do tamanho do pré-venda que você queira ter na tua empresa, e alguém para coordenar o trabalho dessa galera, para tirar frutos do trabalho dele, que no fundo, no final do dia, na última linha, o que ele precisa entregar são reuniões qualificadas e que aconteçam. Qualificadas e aconteçam. Bacana com a questão, gente? Agora, ferramentas. Cara, você precisa de algumas, um pacote, um stack, um kit, um pack de ferramentas, um bundle de ferramentas, como você queira chamar. A primeira delas, que vai ser bastante útil para levantar as empresas, achar empresas que tenham um perfil parecido com as que você quer atacar, o teu ICP, já que a gente entra nesse palavrão, ICP, para você que ainda não conhece. Então, algumas empresas, empresômetros a gente chama aqui, são empresas que vão te trazer empresas para serem prospectadas. E essas empresas nós vamos achar aqui com os empresômetros, pelos quinais, pelos CNPJs, pelos porte, pelo faturamento, pelo local onde ela está situada, pela distância da sua empresa, etc. e tal. Empresômetros, ferramentas para achar empresas. Ferramentas de extração, isso mesmo, para tirar do cara e-mail, telefone, LinkedIn, tudo que você possa imaginar de informação a gente consegue desse cara dentro da lei, o que é mais importante. E aí também temos ferramentas de cadenciamento. O que é isso? São ferramentas através das quais a gente controla, cadencia o processo inteiro de pré-venda ou de prospecção. E claro, né, não é da pré-venda, mas é da venda, e faz sentido entrar aqui nessa lista, ferramentas de gerenciamento de venda. O famoso CRM. E se você trabalhar com BI também, você sabe do que eu estou falando, ajuda bastante. E por último, também as ferramentas grátis. Você pode usar Google Maps, Google Earth, enfim, o céu é o limite para ferramentas grátis, para serem colaborativas, para poder te dar isso aqui, ó, que a gente prometeu, que é a velocidade. Então as ferramentas servem para dar velocidade. O que serve
o que manda mesmo não são as ferramentas, e sim isso aqui, ó, a consultoria de processos. O processo, né? Como que você faz acontecer? Porque ferramenta é só um adicional. Bacana? Então fecho aqui as ferramentas e vou para o gestor. O gestor, veja que ele está em gente aqui, mas ele aparece aqui também porque na prática eu queria dizer gestão, né? E o que é que nós vamos gerir em pré-vendas? Nós vamos gerir, vamos por aqui, ó. Nós vamos gerir. Vamos colocar aqui. Nós vamos gerir número de leads que eu levanto diariamente, né, que eu trago para serem prospectadas, números de conexões, ou até, se você quiser, você pode gerir também aqui na gestão o número de tentativas de conexão. Vou até colocar isso aqui para você, para ficar mais fácil. Tentativas de conexão. E por que isso, galera? Principalmente no começo do processo. Depois não é tão necessário assim, aliás, depois não é necessário, porque o que vai te interessar são as conexões e as reuniões. E essas reuniões, como eu falei agora há pouco, ela tem que ter fit, ou seja, tem que bater ali com o tipo de empresa que eu determinei no meu ICP, nós já vamos chegar lá, e elas têm que serem agendadas e elas têm que serem acontecidas, ou seja, que a reunião precisa acontecer. Então, a gestão do processo de pré-vendas, ela implica coordenar quantas leads eu coloquei para o dia para prospectar. Teve uma época aqui na Agrega Vendas que cada pré-vendedor prospectava 12 leads, né? E significa que eu vou fazer ali por volta de 100 tentativas de conexões com ela durante um dia, ou com elas não, com várias delas, né, que estiverem sendo prospectadas, ou por e-mail, ou por telefone, ou por SMS, ou por WhatsApp, ou por mídias sociais, não importa, eu tenho que tentar várias vezes durante o dia. Depois, o número de conexões são com quantas empresas eu estou conseguindo falar das que eu tentei, das leads que eu subi, com quantas eu consegui conectar, falar, significa que quanto mais você consegue falar, versus o número de leads que você sobe para tentar falar no seu processo, significa que você está indo bem, né? A tua comunicação está boa. Quanto mais eu conecto, mais eu estou me comunicando bem, né? E quanto mais reuniões eu gero, significa que eu estou conseguindo fazer valor, vender meu valor, né? Nesse caso, eu não estou não apenas comunicando bem, como eu estou comunicando bem e o cliente está enxergando valor na gente que quer conversar conosco através de reunião. Uma boa reunião é reunião agendada, reunião com fit, que tenha, né, que seja qualificado para o tipo de cliente que a gente quer vender, e reunião acontecida. Agora bora para o modelo, né? Esse modelo ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5 passos. Primeiro deles, inteligência de mercado ou inteligência comercial, o IC, famoso IC. O que é isso? Essa mesma pessoa de pré-vendas, esse mesmo pré-vendedor, portanto, inclusive, ele precisa ter um perfil mais organizado do que de vendedor, né? Ele acha e ajuda a determinar, mas principalmente ele acha as personas. Quem são as personas? São os corações, os CPFs que batem dentro lá das empresas dos CNPJs. Quem são essas pessoas? Compradores, gestores de RH, gestores de tráfego, de trânsito, gestores de compras, gestores de vendas, por que não, né? Gestor de logística e por aí vai. E depois ele ajuda a definir e a trabalhar o produto, né? Ele precisa saber que produto ele vai vender, até para poder, principalmente falando de empresas que têm vários serviços, né? Por exemplo, uma empresa de consultoria ambiental, ela pode ter um relatório disso, um relatório de segurança, ela pode ter um processo de avaliação, são vários serviços, que nós vamos chamar tudo de produto, que ele ajuda a determinar para poder trabalhar, para poder ser prospectado a persona e o ICP, para vender esse produto, né? Não que na prospecção ele vai vender alguma coisa, mas ele vai saber sobre o que ele está falando em termos de produto. E também a inteligência comercial ajuda a trazer para dentro de casa, a buscar os ICPs. O que são os ICPs? Em inglês seria Ideal Customer Profile, que seria em português algo como o perfil do cliente ideal ou perfil ideal de cliente, como você preferir. Beleza, isso faz o cara de pré-vendas quando ele está fazendo inteligência de mercado, mas ele prospecta também numa outra parte do dia. E essa prospecção é coordenada através de ferramentas que vai manter ali os meios de comunicação, que nós vamos chamar aqui de omnichannel, ou omnichannel, como você queira. Esses meios de comunicação, como e-mail, telefone, mídias sociais, etc. Então, eles vão ser utilizados em certo tempo, no tempo certo, no tempo previsto pela consultoria que vai implantar esse processo para você. Ele vai ser trabalhado ali em determinados períodos, e essa ferramenta aqui, então, ela vai ser coordenadora dos meios de comunicação, né? Depois esses meios de comunicação que vão comunicar, obviamente, eles têm que comunicar uma comunicação persuasiva, incisiva, que faça com que o cara avance. Aqui na Agrega Vendas, nosso mentor master é o Dr. Robert Cialdini, né?
com o qual a gente tem um relacionamento bastante bacana e estreito e intenso, camarada bacana. Dias atrás mesmo conversamos e utilizamos os materiais dele. Acaba de sair não, já faz algum tempo, a revisão ampliada e revisada do livro Armas da Persuasão, que é o best-seller dele, que ensina como obter o sim das nossas leads e das nossas clientes. Então a gente usa essa comunicação persuasiva nas nossas peças, que são as peças templates, quando se refere à escrita, e scripts ou roteiros, quando se refere a texto de voz, né? E por fim, essa prospecção ela tem que ter um processo ali matador. Como que é isso? Ele tem que funcionar redondinho, de A a Z, desde o momento de definição da persona até o momento de agendar a reunião com o lead. Mas antes de agendar a reunião com o lead, é preciso que haja uma qualificação. O que é a qualificação? Tentei falar com a lead, consegui, falei pelo telefone, por exemplo. Então, antes de marcar a reunião, eu vou falar, lead, embora no nosso departamento de... Óbvio, você não vai falar com essas palavras, mas seria mais ou menos assim. Fulano, entendi perfeitamente. Ótimo, agora eu conhecendo aqui um pouco mais sobre a sua empresa, eu quero aproveitar e te fazer 2 perguntas. Por favor, hoje, como é que vocês estão aí coordenando os seus processos comerciais? Vocês usam um CRM ou uma planilha, por exemplo, ou nenhum dos dois? Beleza, né? Aí o cara vai falar, eu utilizo aqui o CRM XYZ. Bacana. E além de você, quantas pessoas estão envolvidas diretamente no processo de vendas hoje aí da tua empresa? Isso somos nós falando, né? Logicamente. Então ele vai te dizer se essas 2 respostas forem satisfatórias, é porque ele atendeu aqui, ao teu framework de qualificação, né? Você consegue atender esse cara. Se for menor que isso, se ele não tiver pelo menos umas 4 pessoas no departamento de vendas dele, se ele não faturar pelo menos 1 milhão por mês, não interessa pra gente como cliente. Isso aqui na Agrega Vendas, mas aí na sua empresa pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser mais, pode ser menos, pode não ser nada disso, pode ser área, pode ser número de funcionários, pode ser faturamento, pode ser localização, pode ser em um raio que ela esteja presente, que vai dar em localização do mesmo jeito. Enfim, você vai definir. E aí, se esses dados fizerem sentido, se estiverem dentro do teu framework de qualificação, né? Esse cara aqui, então aí sim você marca a reunião. E esse agendamento dessa reunião, marcar essa reunião significa o quê? Significa que quando você tem um processo como esse, né, de pré-vendas, redondinho dessa forma, olha só, imagine você determinar a tua venda assim, em vez de fazer aquele funilzão longo de vendas, né, onde o vendedor faz tudo, né? Desde levantar as leads, bater na porta dela, pedir para falar com o decisor, né? O decisor não, ele fala com o responsável. Cara, utilize essa palavra responsável e a pessoa do outro lado já não te passa a ligação para mais ninguém, porque ela vai saber que você é um vendedor e pessoas do mundo corporativo não querem falar com vendedores. E do mundo aqui físico também, né? Vai numa loja e presta atenção quando o vendedor diz, posso ajudá-lo? Né? Você vai sair correndo, você vai dizer, não, eu estou só dando uma olhadinha. E é isso mesmo que funciona. Então, agendei, ele tem fit, né? Ou seja, ele está dentro dos parâmetros do meu framework de qualificação, eu faço o agendamento. Mas calma, não é só isso, que não morre aí. Depois que você fizer o agendamento, você tem que garantir, ou pelo menos minimizar os riscos de acontecer um no-show. Você tem que viabilizar que essa reunião aconteça, que o cara não fure, que ele apareça lá na hora que foi agendada a reunião, quer seja ela online, quer seja ela presencial. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o bastão de uma forma que gere autoridade para o vendedor que vai falar com aquele cara. Porque, veja bem, nós separamos o processo aqui de pré-vendas, inteligência comercial, prospecção, qualificação, agendamento da reunião, passagem de bastão e vendas aqui embaixo, né? Então, depois que você passou o bastão, alguém vai fazer a venda, alguém vai fazer a pré-venda, certo? Certo. Então, beleza. Então, o que é vender essa autoridade do vendedor? Imagina que você é de uma imobiliária, por exemplo, eu entendo um pouco só do ramo imobiliário, mas me veio ele aqui à cabeça. E você liga para um dono de terreno que tinha um terreno que você sabe que está para vender e você gostaria de captar esse cara aqui para sua imobiliária, mas olha, você é só um pré-vendedor, né? Agora você está separando os processos, então você vai fazer isso várias vezes no dia, porque você é um pré-vendedor. Se você fosse um vendedor, você ia fazer isso só de vez em quando, porque você ia estar ocupado fazendo as outras funções das vendas, né? Mas nesse caso não. Você vai ligar pro cara e vai funcionar muito, mais ou menos assim, olha, alô, seu João, aqui é o fulano de tal da imobiliária Sucesso. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Seu fulano, estou sabendo que o senhor tem um terreno aí que vai pôr à venda, é verdade? É verdade. Então, olha só, me diz uma coisa, a nossa imobiliária aqui, ela está acostumada, tem dentro do portfólio dela, clientes que têm terrenos muito semelhantes ao seu e a gente tem conseguido vender otimamente bem esses terrenos. Vamos colocar para vender aqui? Aí a pessoa vai dizer lá do outro, olha, me fala mais um pouco sobre isso. Aí é no momento que ele vai fazer a passagem de bastão. Olha, eu vou te passar para o senhor Silva, ele é o nosso vendedor mais sênior aqui da imobiliária, ele está acostumado com esse tipo de terreno igual ao seu, já vendeu por volta de 14.400 terrenos iguais aos seus e deixou os donos
tanto satisfeito quanto os próprios compradores. Então o nome dele é fulano, ele tem 35 anos de experiência no negócio e vai conversar com o senhor agora, ou amanhã de manhã, ou qualquer hora. Tudo bem? Então isso é vender autoridade, criar no cliente um desejo de conversar aqui com o vendedor. Bacana? E isso tudo pelo fato dele ter vendido bem a autoridade do vendedor, faz com que diminua o no-show. O que é o no-show? É exatamente que nem no aeroporto mesmo. O cara não aparece para fazer o embarque, então ele deu um no-show. Isso é comum de acontecer, inclusive, do cara não aparecer, né? Quando ele perde o voo, e é a mesma coisa. E é comum do cliente dar no-show na gente, principalmente nas sextas-feiras à tarde ou quando a reunião é na segunda-feira de manhã. Bacana? Passou o bastão, e aí você vai fazer um fluxo que não está aqui, que é um fluxo de pré-reunião. Tá aqui, ó. Pré-reunião ou pré-call, que é para ainda mais garantir essa passagem de bastão, ela viria mais ou menos para cá. Pré-call, é isso aí. Seria um mini fluxo onde você vai lembrar aquele cliente que a reunião vai acontecer. Basicamente, em pouco tempo, esse é o processo de pré-venda. É um processo mágico que facilita muito bem o meio de campo e as empresas de serviços ou empresas de produtos de ticket médio alto estão adotando e estão nadando de braçada. E aqui na Agrega Vendas a gente tem construído máquinas de vendas ou processos de pré-vendas, graças a Deus, com absoluto sucesso. Empresas de todos os portes, todos os segmentos. A gente tem aqui grandíssimas empresas entre as 100 do mundo como cliente e eu espero que esse processo sirva para a tua empresa também. Beleza? Um beijão bem grande para você, um abração, boas vendas aí!